Então, vamos lá. Ontem, nós começamos nossa conversa sobre automação, literalmente em cima do hemograma, e trabalhamos boa parte dos histogramas e a importância que a automação veio para dentro da hematologia e contribui de uma forma muito positiva e ascendente. E é interessante também a gente lembrar um pouquinho de que tudo isso é muito recente. A gente está falando de aproximadamente 70 anos. Em 70 anos, a gente conseguiu muita coisa. Nós conseguimos hoje liberar laudos muito coesos. Nós temos uma automação espetacular, onde eu tenho pouco envolvimento laboral, o que acaba que é muito interessante tanto para a gente, enquanto profissional, tanto para o nosso colaborador e principalmente para o nosso cliente, porque acaba que ele tem resultados bem mais reais, bem mais fidedignos da clínica dele. E mais interessante também é que acaba que com esse processo de automação, nós não temos mais a atividade da subjeção. Aquele lado subjetivo da hematologia, ela tem ficado de lado a cada dia e a cada crescimento. Eu acredito que a nossa abordagem de ontem, isso ficou bem coerente em todos nós. Então, gente, para que nós consigamos acompanhar a nossa abordagem de hoje, me permitam só buscar um pouquinho da nossa abordagem de ontem, em cima do histograma final. A gente conversou sobre os histogramas eritrocitários. Eu queria um pouquinho de atenção numa série não menos importante, mas uma série extremamente complexa. A análise dos histogramas, eles se tornam repetitivos. Mas, entanto, eu gosto muito de trabalhar em uma repetição positiva de processo, tá? Então, o que é que acontece? O que é que a gente evidencia no histograma frente à análise plaquetária? A gente vai visualizar uma curvatura com um eixo entre frequência, né, e um eixo de tamanho, conforme nós também tivemos essas observações quanto aos histogramas eritrocitários. É interessante a gente evidenciar uma diferença bem bacana no histograma plaquetário, porque ele vai aparecer com um pico menor. Se a gente observar, a base dos meus histogramas plaquetários são mais avantajadas frente aos eritrocitários. Essa é uma característica bem peculiar. Muitas vezes, na pressa, a gente acaba que passa por cima o histograma, mas quando tu observares, tu vai checar que ele é um pouquinho mais avantajado e acaba que facilita essa identificação. Nessa segunda imagem, na parte inferior da apresentação, eu a coloquei só para a gente poder fazer uma programação e uma comparação. Porque quando você trabalha com automação, a gente vai ver mais na frente que as plaquetas são responsáveis por boa parte dos erros da automação. E elas são muito sensíveis, né? Infelizmente, essa técnica que eu estou apresentando para vocês, essa metodologia por impedância, acaba que ela tem uns interferentes muito significativos na sua análise. Então, eu vou ter um comprometimento em cima de fragmentos celulares, eu posso ter um comprometimento muito seguro frente ao tamanho celular. As plaquetas, quando eu faço mensuração por impedância e a contabilidade também por impedância, acaba que eu tenho células contadas que não deveriam estar ali ou a omissão dessas mesmas células. E isso a gente evidencia muito no histograma. Nessa imagem, é só para a gente ver o quanto que fica confuso quando você encontra, obviamente que essa imagem não vai ser a real da máquina, mas apenas para que a gente visualize o quanto de células eu tenho inerentes num gráfico só, referente a apenas uma série, né? Eu vou ter um envolvimento de fragmentos celulares, eu tenho uma curvatura segunda, que essa sim é a minha curva plaquetária, eu vou ter um decaimento em cima do avantajado de tamanho, vejam ali, 20 femtolitros. E, por fim, as macroplaquetas que já vão, as plaquetas gigantes que já serão similares aos micrócitos, ele já tem um crescimento ascendente para a minha direita. Então, as plaquetas, gente, é interessante que nós consigamos observar que ela tem que ter uma curvatura como eritrocitária, no entanto, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na sua interpretação, visto que ela vai ter essas nuances.
E friso, por impedância, acaba que eu tenho essa contagem um pouco perdida, né? Eu não tenho essa contagem como eu posso me expressar, tão fidedigna, tá? Tão elucidativa frente a outras técnicas que nós vamos ver mais na frente. Mais uma vez, um histograma de plaquetas normais, tanto em tamanho quanto números, por isso a informação, como nós fizemos ontem, né? É interessante que nós, enquanto analistas, consigamos colocar frases esclarecedoras no corpo do nosso hemograma. Então, plaquetas morfologicamente, numericamente normais é o mínimo que a gente precisa entregar para o clínico. No meu gráfico inferior esquerdo, a gente consegue maximizar o quanto as plaquetas elas se tornam aumentadas. E vejam só que a continuidade nessa ponta verde do meu gráfico é em relação justamente ao tamanho celular. Eu quero que vocês compreendam que o pico ele está relacionado, como nós vimos ontem, pessoal, à frequência. Lembram? Os pulsos, né? A contagem, a partir de quantos pulsos da frequência emitida, a gente vai ter um eixo, vamos dizer assim, numérico, tá? Na minha direita, a base da minha curva, ela já está frente ao tamanho da minha célula. Então, tal que a gente pode evidenciar essa questão de de macroplaquetas. No terceiro gráfico, no gráfico na minha direita, no canto inferior direito, a gente consegue evidenciar a similaridade de performance entre micrócitos e macroplaquetas. É muito similar. E aqui é porque eu não coloquei, porque não vem ao caso, mas mais na frente, quando eu falar de leucócitos, no próximo slide, a gente vai evidenciar como as plaquetas gigantes também elas conseguem ter uma combinação de semelhança frente aos linfócitos. Então, pessoal, que nós consigamos compreender que o histograma plaquetário, só para finalizar, ele vai ter uma base mais avantajada, tá ok? No entanto, vai ter a mesma interpretação frente aos histogramas apresentados anteriormente. Quando eu falo de histogramas leucocitários, ainda falando de máquinas de pequeno porte, né, sem entrar ainda na citometria de fluxo e essas outras metodologias, mas a identificação leucocitária por impedância, a gente consegue evidenciar no gráfico muito clássico. Esse é um gráfico super clássico de histograma leucocitário. O que é que ela vai evidenciar para mim? Leucócitos, no primeira curvatura, na segunda curvatura. Eu visualizo monócitos, basófilos e eosinófilos. Eu não tenho diferenciação celular entre essas células. E na terceira curvatura, eu vou ter os granulócitos. Vamos fazer, então, uma interpretação quanto aos números. A gente sabe que, numericamente, as células têm maior quantidade no sangue periférico, a grosso modo, um paciente normal, seriam os meus granulócitos. Perfeito. Se eu tenho um número maior de granulócitos, e são células também que nós vamos ter um tamanho avantajado, ele é evidenciado justamente com uma base enlarguecida, que seria a base de a base de tamanho. Quando eu estou falando de linfócitos, eu estou falando de uma célula com tamanho menorzinho. Por isso que eu tenho ela no início do meu histograma, na minha primeira curvatura. As minhas 3 células que vão ficar unidas, né, que serão os meus neutrófilos, os mono, base e euse, eles vão ficar na minha curvatura mediana. Sempre vão estar nessa disposição. O que eu vou ter é uma diferenciação de picos. Eu posso ter em linfocitoses, como eu tenho nesses 2 gráficos. Eu coloquei um sobre o outro para que a gente faça uma análise comparativa de picos. Eu vou ter uma linfocitose frente a uma linfopenia, uma neutropenia nessa situação. E a gente consegue evidenciar tanto pelo pico superior dos linfócitos, tá? Refletindo a base e o tamanho de cada célula. Tá bom? Mais uma vez, se a gente conseguir mensurar e fazer uma comparação nesse material, a gente consegue ver exatamente o que eu falei. Eu tenho uma relação de quantidade, de frequência, né, dos meus pulsos frente à quantidade das minhas células. Em contrapartida, na minha base, eu vou ter o tamanho das minhas células que vão respeitar aquela classificação
Todos nós temos conhecimento, linfócitos, neutrófilos e granulócitos. Tá bom? No próprio estado maturativo da minha célula de diferenciação celular, elas com a sua diferenciação, a sua morfologia, que não vai vir ao caso nesse momento, mas a gente vai sempre observar essa distribuição nessa ordem. Repito, os picos nós vamos ter diferentes de acordo com a condição biológica de cada paciente. Tá ok? Muito simples a interpretação dos nossos histogramas. Se a gente for fazer uma comparação entre tudo que a gente já abordou, nós estamos falando exatamente da mesma situação. Eu não estou falando nada, posso ser repetitiva, mas é interessante que parece ser tão simples e a gente mesmo assim faz tanta sonegação em frente a essas estruturas tão importantes. Se eu for fazer uma análise em frente às 3 séries, frente ao histograma no método de impedância, eu estou falando exatamente da mesma interpretação elucidativa. Eu não estou falando que eu tenho 3 situações distintas. Não. Eu tenho 3 células distintas, porém de interpretação comum quando eu falo de gráficos. Nesse caso, gráficos de histograma. Nessa situação, apenas fazendo uma comparação entre o que a gente já abordou, no que se diz respeito a tamanhos celulares, só para que a gente evidencie que eu consigo colocar tudo numa curvatura. E isso é importante porque acaba que pode vir tudo ao mesmo tempo. Feliz daquele histograma, daquele colega que tem uma máquina que eu consigo ter as 3 células separadas, né? Os 3 componentes, mas às vezes eu não consigo. Então, quando isso acontecer, que você tiver 2 séries ao mesmo tempo, pode estar em evidência, por exemplo, uma situação como essa. Então, é interessante que a gente consiga compreender que a primeira curvatura do meu gráfico, eu tenho a menor célula, que seriam as plaquetas, seguidas dos nossos micrócitos, né, das nossas hemácias de tamanho diminuto, das nossas hemácias de tamanho normal, bem como as hemácias de tamanho aumentado, os nossos macrócitos. E não menos importante, mas aí começa a diferenciação leucocitária com linfócitos, na sequência dos neutrófilos e, porventura, os granulócitos no fim da curva. Então, em um entendimento de esquerda para a direita, a gente vai ter essa acomodação celular frente a um gráfico de histograma, sempre respeitando a relação entre frequência e tamanho celular. Bom, sabido que esses contadores automatizados, nós temos a questão muito interessante dos histogramas, mas nós temos ainda 2 condições super importantes que foram boom da hematologia quanto à interpretação de hemogramas. Me permitam só recapitular a diferenciação de 3 partes. A diferenciação de 3 partes é exatamente a diferenciação que a gente viu no histograma. Vejam só que quando eu falo, eu quero um equipamento diferencial de 3 partes. Eu não estou falando nada de extraordinário ou então de difícil o suficiente. Eu estou falando de um equipamento que vai me dar o que eu falei para vocês no exemplo anterior. É uma automação simples, compacta e incrivelmente útil. Por um motivo socioeconômico, a gente não consegue adquirir um equipamento de grande porte, de 5, 6, 7 parâmetros. Em contrapartida, você com equipamento de 3 parâmetros e fazendo interpretação dos histogramas, tu consegue elucidar teu hemograma com muita cautela e com muita responsabilidade interpretativa. Nessa diferencial de 3 partes, eu só queria salientar para vocês que a gente vai ver o que eu falei antes, linfócitos, os granulócitos e os neutrófilos. Eu não consigo ter uma diferenciação neutrofílica entre os nossos basófilos e eosinófilos. Eu não consigo ter essa diferenciação. Então, o que é que ele vai dizer para a gente? Que no automação de 3 partes, eu não tenho basófilos e eosinófilos diferenciados. Eu não consigo ter essa estrutura. Isso a gente vai ver em diferenciações de 5 partes, que vai ser a próxima apresentação. Nessas apresentações diferenciais de 3 partes, pessoal, a gente vai ter a nossa global de leucócitos sem prejuízos. A gente vai ter algumas interferências que nós vamos também conversar sobre isso no momento oportuno, mas essa global vai persistir e eu vou continuar tendo qualidade nos meus resultados.
Quando eu falo de um diferencial de 3 partes, que são essa nossa contagem dessas minhas células linfocíticas, monocíticas e granulocíticas, obrigatoriamente, onde, repito, eu não tenho diferenciação entre eosinófilos, basófilos e neutrófilos, eu tenho apenas a população granular. Mas, mesmo assim, eu consigo ter parâmetros distintos em cima dessa minha diferencial. Ou seja, se você vai adquirir um equipamento de 3 partes, você pode ainda ter um equipamento de 3 partes com 19 parâmetros, com 20 parâmetros. Essas informações, elas vêm enriquecer tua automação frente às 3 partes de análise, frente aos teus 2 canais de análise, tá bom? Então, por exemplo, no equipamento de 19 parâmetros, ele vai ler para você, vai te dar a global, vai ler populações relativas linfocitárias, monocitárias e granulocitárias, vai ler populações absolutas da mesma relação, vai te dar uma concentração quantificada de hemácias, de hemoglobina, hematócrito, vai te possibilitar os 3 índices hematimétricos, as 2 concentrações, as 2 dosagens de RDW, vai te possibilitar plaquetas, tamanho das minhas plaquetas, variação de tamanho das minhas plaquetas. Então, tudo isso tu consegue no contador de 3 partes e 19 parâmetros, ao mesmo tempo que tu pode ter esse mesmo contador de 3 partes com 20 parâmetros, com 22 parâmetros. O que eu quero que nós consigamos compreender é que são interpretações diferentes. Quando eu falo de equipamento de automação, eu estou falando como a colega perguntou ontem. Kathleen, então quanto mais metodologias eu tiver, melhor minha máquina? Exatamente. Quanto mais metodologias tu tiver, mais incrementada a tua automação vai ser, mais objetividade nas análises tu obtém, mais parâmetros você vai ter e mais diferenciais tu vai conseguir obter. Tudo bem? Só para que a gente não confunda, tá? E os equipamentos de 3 partes, eles trazem hoje, como a gente pode ver na imagem, impressões, onde eu consigo colocar a minha análise numérica, onde eu consigo evidenciar na minha tela a interpretação gráfica, ou seja, os equipamentos, por mais simples que eles consigam ser dentro da sua realidade de atuação, frente ao número de pacientes que você atende, não justifica você não ter uma automação dentro do seu laboratório, tá? É sempre importante que a gente frise essa necessidade de deixar de lado a subjetividade. Fazer hemograma, como nós conversamos bastante ontem, ele tem que ter muita técnica e que a subjetividade ela dê lugar para a sensibilidade e a empatia, não para a dúvida de resultados finais, tá bom? Quando eu falo, por fim, dos contadores automatizados nas diferenciais de 5, 6 e 7 partes, eu estou falando do boom da hematologia frente ao hemograma que aconteceu a partir da década de 90. A gente conhece e lembra na aula de ontem que nós tivemos nos anos 70 a ascensão da automação e a gente teve um bom envolvimento da citometria de fluxo. De lá para cá, nós tivemos muito mais técnicas acessórias em frente à citometria de fluxo, principalmente quando eu venho falar de diferencial de leucócitos. E eu não posso deixar de falar diferencial de leucócitos para vocês sem falar da explosão que foi a explosão scatter. O scatter, ele tem função de quê? Ele significa o quê? Ao pé da letra é espalhar, dispersar. Ou seja, é evidenciar um gráfico de dispersão. É os citogramas. Eu tenho uma população gráfica com 2 características interpretativas alocadas em células mononucleares em determinados lugares do meu gráfico. E exatamente aonde esse meu gráfico está, é exatamente aonde aquela população está. Kathleen, como que ela sabe que vai estar para aquele lugar? Nós vamos ver isso. Mas isso tudo acontece em cima de uma estrutura metodológica de um raio laser que vai fazer uma contagem celular em cima de 2 características primárias, que é o tamanho e a granulação celular, que é o que a gente chama de complexidade.
E essa interpretação através de reflexos em espelhos, que ele começa a ter cada canal que esse espelho é responsável, ele reflete, ele traduz uma célula específica. O scatter, gente, ele me permite que essa identificação por laser faça uma contagem de 50 a 200 mil células de forma individual. Lembrando que na microscopia, a gente faz a leitura a grosso modo de 100 células. Quando a gente vai fazer medula, a gente faz um esforço danado para contar 200, né? E a ICSH, ela preconiza que a gente faça essa contagem entre 100 a 200 células. Aí você vem com uma automação que conta de 50 a 200 mil células individuais. Aí eu te pergunto, como que você vai discutir com uma máquina dessa? Quando eu fui aprender a fazer citometria de fluxo, a minha orientadora na época, muito querida, ela dizia assim para mim, ela discutia muito com o hematologista. Quando a gente vai fazer citometria, para quem faz citometria, os colegas que fazem, enquanto eu tenho um citômetro aqui do lado, você fica de olho na dispersão gráfica, porque é exatamente isso que a gente observa em cima de marcadores, anticorpos marcados com fluorocromos, o meu colega do lado é um hematologista que está com a lâmina daquele paciente que você está lendo, né? E aí a gente começa a discutir, porque às vezes o clínico manda um hemograma, manda uma imunofenotipagem, me permitam essa observação. Manda a imunofenotipagem, não diz o que é, não diz o que ele está desconfiando e tudo, e a gente fica às cegas, né? E a gente acaba que tem um filtro, tem um painel primário em cima, a gente gosta muito de fazer uma comparação com o hemograma, né? Para ver se a gente coloca os anticorpos mais parecidos possíveis. E aquele lendo aqui comigo os hemogramas e a colega ali no citômetro, aí eu ficava um pouco com ele, aí ia para ela, até que teve uma hora que eles dois não conseguiram entrar no consenso. E ele virou para ela e disse assim, mas eu tô vendo. Aí ela virou, o que você tá vendo? Pois eu tô contando. Eu tô contando 25, 50, 100 mil células ao mesmo tempo. O que é que você vai querer acreditar? No que você tá vendo ou que eu tô contando, né? Então, assim, eu sou muito fiel à minha automação, mas eu dou graças por saber interpretá-la, visto que nós não podemos nos deixar envolver pela automação a ponto de deixá-la andar sozinha. A gente tem que ter total domínio sobre ela. Esse é o nosso motivo, né? Mas entendam e compreendam, e eu acredito que os colegas vão concordar comigo, que eu fazer uma microscopia de 100 lâminas, de 100 células, onde a colega que fez o esfregaço, vai que ela corou demais, tem aqueles esfregaços que a gente não tem condição de fazer uma análise, que parece que o sangue está escorrendo pela lâmina, né? As lâminas que não tem cauda, não tem zona arco-íris, você fica louco. Aquelas lâminas que parecem que a colega foi lá e passou foi o dedo ao invés de fazer uma distensão correta. Enfim, são várias circunstâncias pré-analíticas que levam a um comprometimento nessa contagem. E se você tiver uma máquina onde você cuida com carinho dela, faz as manutenções que são solicitadas, que sabe interpretar, que quando ela estiver pedindo uma ajuda, você vai lá e resolva o problema dela, você consegue liberar um gráfico de dispersão que é super sensível, muito, muito bem, tá? Esse gráfico de dispersão celular, que é os citogramas, quando eu estou falando de uma região scatter, eu estou falando de um processo de separação celular, gente, como eu falei, que vai trabalhar o tamanho em um eixo e no outro eixo ele vai trabalhar a complexidade celular. E a complexidade celular, ela vai ser ligada à capacidade de granulócitos, né? Os grânulos, dos grânulos das minhas células. Se a gente lembrar do processo maturativo, nós vamos lembrar que as células mais complexas são aquelas células de maiores tamanhos, são aquelas células com a relação núcleo-citoplasma aumentada, uma cromatina frouxa, a apresentação de nucleolos, evidenciando citoplasmas basofílicos, hipocorados, enfim. Várias situações onde a gente consegue visualizar isso através dessa tecnologia scatter.
E isso é muito importante a gente observar. Ele vai trabalhar com 2 eixos primários, um eixo FSC e um eixo SSC. Esse eixo FSC é um eixo frontal, tá? É um eixo onde ele vai trabalhar o tamanho celular. O eixo SSC é um eixo lateral, é um eixo side, né? É um eixo que vai trabalhar com a complexidade, com a granulação celular. Quanto mais grânulos nós tivermos, muito possivelmente, mais jovem vai ser essa minha célula, tá ok? E como que elas vão ser alocadas no gráfico, conforme nós estamos vendo nessas imagens no nosso canto superior, canto inferior direito. Você consegue fazer a identificação no teu gráfico de células que vão trabalhar. Por exemplo, os linfócitos são células que serão as primeiras vistas serem células de tamanho diminuído e de serem células com pouca granulação ou ausente. Os monócitos já são células maiores, já vão estar num eixo aumentado, um eixo FSC de tamanho, a gente consegue ver que é um eixo avantajado, que eu já vai ter um pico, e porventura eu tenho um eixo mediano de tamanho. O mesmo raciocínio segue para neutrófilos, que a gente já evidencia um tamanho inferior frente aos monócitos, todavia eu tenho mais grânulos. Então, o meu eixo de grânulo vai estar mais à direita quanto aos neutrófilos. E, por fim, os eosinófilos. Os eosinófilos são células de tamanho reduzido e, porém, ricos em grânulos. Então, vão ser as minhas células que vão ter mais grânulos dentro do meu citoplasma. Essas situações acabam que evidenciam essa dispersão de forma fixa, o que permite que a gente consiga essa interpretação de forma coesa e direta frente ao gráfico de dispersão. A região, a dispersão tipo scatter, na atualidade, ela vai ser a metodologia mais usada nos grandes serviços médicos mundiais. É um método de análise dos leucócitos. A partir de um sistema, ele acontece, ele é possível, basta que a gente formate a nossa automação com essa finalidade, tá? A gente vai ver, quanto mais colorido, melhor, porque você consegue fazer essa evidência. No entanto, nós também vamos observar no decorrer do nosso curso que o nosso olho ele é muito bem educado, ele consegue fazer essa identificação de populações por região, não necessariamente por cor. Fica a critério de cada laboratorista. A gente consegue ver, colegas, ainda, em frente à tecnologia de scatter, que além de populações leucocitárias na diferencial, além de uma evidência, como a gente pode ver mais uma vez, das nossas plaquetas, eritroblastos, envolvimento leucocitário, a gente consegue ver uma progressão maturativa da minha célula. Vejam só, olha o quanto que isso é interessante. Se a gente observar no gráfico da esquerda, a gente consegue ver o processo de maturação e de diferenciação, me permitam botar entre aspas, só por uma questão didática, tá? Os termos. Mas eu consigo ver, por exemplo, o linfócito maduro, acima dele, um linfócito atípico, um linfócito reativo, e mais acima, os linfócitos atípicos convencionais, vamos dizer assim, né? Aí eu te pergunto, tu consegue fazer isso se tu estiver observando apenas os números? Não consegue. Se a gente observar no campo do meio, isso tem me ajudado muito, muito mesmo. Na interpretação de gráficos de dispersão, justamente porque eu consigo ter a relação entre monócitos e população blástica. Quem aí que atire a primeira pedra, que nunca confundiu um monócito com um blasto, e ainda acaba de dizer assim, não, é que tudo é monócito. Ou então, quando a tua máquina não consegue fazer uma contagem segura, porque teu paciente é leucopênico, por exemplo, e ela lê 30% de monócitos, tu vai liberar com 30% de monócitos?
Eu não acho conveniente. Eu acho conveniente tu olhar no gráfico. Sabe por quê? Porque a tua máquina não sabe. Então, na região monocítica, que é a região mediana do teu gráfico scatter, se ela tiver um pico para cima, literalmente, por favor, estou falando de gráfico de dispersão, não estou falando de gráficos de fluorescência, tá bom? Então, por isso que eu falo nessas condições. Vou trabalhar por partes, tá? Voltando, nesse gráfico de scatter, um gráfico de dispersão, a gente consegue ver na população mediana monócitos e células blásticas. Mas, se tu for observar um paciente com uma monocitose, por exemplo, você tem que ter o maior cuidado de checar se esses monócitos que estão sendo evidenciados numericamente na tua automação, se eles não são monoblastos. Porque podem ser. E eles não vão entrar lá no grânulos imaturos? Não vão, porque blasto não tem grânulo. Então, é uma incoerência muito grande, como eu já escutei de alguns colegas, dizer assim, por que você botou blasto se não tem grânulo imaturo? Eu continuo sem entender essa observação. Quando você vai olhar um gráfico do paciente desse, você vê um pico mediano lá em cima, um pico que referencia monoblasto, gente, e não uma situação de monócitos maduros. A gente vai ver caso desse jeito. E aí cabe a nossa responsabilidade e a nossa empatia. Porque existe uma diferença muito grande entre uma leucemia monocítica e uma monocitose primária. E é essa diferença, e é esse processo maturativo que vai desencadear a cura do teu paciente ou não. Eu já vi paciente via óbito numa UTI, dando entrada com uma leucemia aguda de 14 de leucócitos, de 9.000 leucócitos. E, na verdade, tem uma população monoblástica. E eu perco esse paciente na bancada. Nosso coração fica dolorido porque você vê que ele está piorando, você joga as características que você pode jogar, porque a tua automação te dá subsídio e segurança para isso, mas acaba que tem uma outra situação, não é você que está na bancada, aquele colega não tem aquela interpretação gráfica, aquele olho gráfico, e acaba que evidencia outras células. E aí fica uma confusão muito grande para o clínico, porque ora ele tem células jovens, ora ele tem células maduras. Ora o colega olha para os números, ora o colega olha para o gráfico. Quem é que vai ser o correto numa situação dessa? Casa as duas informações, observa o teu gráfico, interpreta o teu gráfico e salva o paciente. O caminho é esse. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo nesse ponto, tá? Dando continuidade às considerações, quando eu falo, por fim, dessa diferencial de 5 partes, eu estou falando da possibilidade de eu ter, dentro das minhas células diferenciais, eu ter linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Que é justamente essas populações alocadas, onde a gente conversou nos slides anteriores. Adicional a isso, eu posso ter populações onde eu vou ter adicionais de células anormais, linfócitos reativos, que já vão ser um outro tópico da nossa abordagem. Gente, apenas para finalizar esse primeiro momento, é interessante a gente entender que quando eu falo de hemograma automatizado, de diferenciais de 5 partes, eu estou falando de um ângulo, um raio que ele vai me permitir pelo menos 3 análises distintas. Ele vai me permitir uma análise única daquela célula, ele vai ter foco naquela análise. Ele pode me ajudar ainda mais tendo análises citoquímicas nesse processo. E, incrivelmente, ele vem para o meu gráfico e faz uma criação de dots, que são esses pontinhos, onde ele consegue alocar exatamente a célula naquele momento e naquela quantidade. E, de acordo com a intensidade desses pontos, eu consigo afirmar qual célula está numericamente aumentada ou não.
Essa diferencial de 5 partes, como eu falei, ela cabe nesse discorrimento de células e cai também exatamente naquela mesma abordagem da diferencial de 3 partes. Quando eu falo, eu vou adquirir um contador de 5 partes, eu quero mais. Eu quero que ele tenha 26, 29, 32 parâmetros. Da mesma forma, quando eu tinha um contador de 3 partes e de 19 parâmetros. Então, não é suficiente tu ter um equipamento de 5 partes. É interessante que tu tenha um equipamento de 5 partes e que tu saiba quais parâmetros ele vai te dar, né? Porque uma coisa não é a outra coisa. São duas situações que são importantes quando elas se tornam unidas, que é o que vai te dizer, vamos dizer assim, qual automação tu vai utilizar, tá bom? Só um adentro, a performance dos parâmetros de envolvimento de granulócitos imaturos, de eritroblastos, de linfócitos reativos, que faz com que eu tenha um equipamento de 5, 6, 7 partes. E a presença de parâmetros peculiares, como contagem de reticulócitos, fração imatura de reticulócitos, o próprio índice de NRBC, a pesquisa de hematozoários, são aprimoramentos que vão aumentar os seus parâmetros de análise e isso deixa a tua máquina mais rica. Então, gente, eu posso ter um equipamento de 7 partes com toda essa análise celular. Desde a análise da global de leucócitos e as séries básicas, de análise primária de hemácias e plaquetas, mas eu posso ter, em cima das plaquetas, eu posso ter frações imaturas, posso ter o próprio tamanho, né? A fração imatura a gente vai ver no decorrer o quanto que ela é segura, importante, da mesma forma a respeito da contagem de reticulócitos automática, enfim. São esses parâmetros que vão enriquecer e vão elucidar de forma objetiva o teu laudo, tá bom? A diferencial de 7 partes é uma diferencial onde vai me permitir que eu tenha uns parâmetros a mais. E a hematologia, ela te permite isso. Por exemplo, no diferencial de 7 partes, onde eu tenho para mais de 30 parâmetros, eu posso ter um parâmetro que vai trabalhar com granulócitos imaturos. Quem seriam esses granulócitos imaturos? Seriam promielo, mielo e meta. Eu teria populações celulares altamente fluorescentes, que seriam HFC, que seriam quem? Os blastos e os linfócitos reativos. Eu teria uma população reticulocitária que vai fornecer um auxílio para diagnóstico e monitoramento terapêutico da anemia. Eu teria os reticulócitos imaturos. Eu teria as hemácias infectadas, o RBC infectado por hemoparasitas. Fora a parte, a gente não pode deixar de frisar para vocês que eu tenho aí as plaquetas imaturas, que são super importantes nesse percurso. E as tecnologias, elas variam de máquina para máquina. Lembrem-se que é CVS aprimorar. No caso da Maider, retorno a falar para vocês que a gente trabalha com essa tecnologia que acaba que ela vai te dar tudo isso que eu falei para vocês numa máquina só. Ela trabalha com corantes específicos e cada corante, cada reagente, ela vai ter um canal específico. Lembra que ontem nós falamos dos canais, das nossas automações? 3 canais, 4 canais, 5 canais. Cada canal de leitura é referente a uma parte de leitura. 5, 6, 3, 7 partes. E em cima dessas partes de leitura, eu tenho os parâmetros que são literalmente o espelho, né? O esqueleto do meu hemograma. Os contadores de 5, 6 e 7 partes estão no mercado, eles trazem equipamento de modo aberto, modo fechado, ele vai me trazer circulação única, enfim, a gente tem uma gama de automação à disposição de acordo com a tua necessidade. Nós podemos trabalhar com automação modulada, né? Quando eu consigo pegar o mesmo equipamento, unir a mesma marca, o mesmo equipamento com versões diferentes em uma esteira só, onde eu consigo fazer um carreamento simultâneo
e eu consigo processar, ao invés de 200 hemogramas por hora, 1.000, 2.000 hemogramas por hora. Não tem como a gente não falar disso. Para finalizar minha abordagem em cima dessa questão da automação frente à população diferencial, só partilhar com vocês esse vídeo, que é só para resumir tudo que a gente conversou. Tá? Esse é um exemplo de automação, só para a gente referenciar que tu pode fazer essas análises em sangue total, em outros fluidos corporais, que a gente não tem nesse momento fazer essa abordagem. A gente faz, por exemplo, uma automação dessa, 110 testes por hora. Ela consegue aspirar apenas 80 microlitros, mas é interessante que a gente respeite a volemia do nosso fluido, senão ele sofre impacto na análise, tá? Quando eu falo dessas interpretações, que eu citei para vocês nesses dois primeiros encontros, eu estou falando que ele traz para mim uma interface onde ele vai te mostrar todos os gráficos, a metodologia que a gente conversou de dispersão, com o jogo de três canais que a gente abordou, e ele vai alocar a leitura de células individuais exatamente em gráficos como esse, em 2D e em 3D. Essa interpretação gráfica é que leva a gente conseguir ter o hemograma, repito, bem coeso, tá? A identificação das hemácias, que já temos uma outra metodologia, uma máquina só. Por exemplo, ela trabalha com uma contagem individual, uma impedância, eu posso ter ainda na mesma máquina metodologias acessórias para contagem de plaquetas e reticulócitos, justamente pelo gráfico de dispersão, onde ele vai ter o mesmo raciocínio do gráfico de diferenciação celular. Certo? E a automação está aí para tu fazer mais de 200 testes por hora. Eu queria que a gente frisasse essa possibilidade, porque ela existe e é uma tecnologia que a gente consegue interpretar. Eu posso fazer análise conjunta. Vocês veem que ela tem o quê? 5 câmeras. Esses são os 5 canais de leituras quando a gente conversou. E eles pegam esses 5 canais e vão distribuir em WNR, WDF e RET. Nós vamos conversar sobre isso. A questão da gente conseguir fazer modulação de processo. A automação, ela não é só números. Eu não tenho como trabalhar apenas com números. Tudo bem? Concluindo, apenas para a gente enfatizar a questão das primeiras leituras, e hoje no mercado a gente já consegue ter equipamento com carrossel para lâminas, a gente já consegue fazer análises com volemia reduzida em microtubos de até 40 microlitros, a gente consegue fazer um processo de esfregaço, de distensão sanguínea, de análise microscópica em frente à tecnologia, depende do teu software, né? Uma tecnologia de análise de distensão de lâmina por leitura, não necessariamente com o uso do microscópio. Lembrando que você que consegue colocar todos os flags que te possibilitem essa leitura. Então, a questão de nós termos uma automação hoje é muito importante. Mas de eu ter uma automação com aprimoramento, com corantes e com fluorescência, faz uma diferença muito grande na tua análise. E a gente, quando eu falo de dispersão, gráficos scatter, eu estou falando disso, de aprimoramento de corantes e de uso de fluorescência.
de metodologias que saem da impedância, passam pela citometria de fluxo, pela radiofrequência, pela a fluorometria, fotometria, colorimetria, tudo isso é um equipamento só. A automação te permite isso, tá? Vou, em cima dessa tecnologia da Mindray, que a gente conversou, só para a gente recapitular, porque eu vou já falar sobre isso, mas que nós tenhamos uma observação desse envolvimento do laser e dos espelhos, da interpretação desses sinais, da dispersão desses pontos. Por favor, vamos tentar frisar bem uma imagem como essa. Eu consigo fazer a diferenciação das minhas células em imagem, em gráficos 3D, onde eu consigo alocar tudo isso. O nosso olho acostuma olhar em 3D um papel, né? Se a tua automação não te permite uma visão de 3D, educa o teu olho para que tu consiga ver a diagramação nessa performance, que você consegue isso muito bem. E tu consegue alocar toda a população celular e todos os teus parâmetros que trabalham com região scatter dessa forma. A automação, ela traz, além de tudo isso, dessa região scatter, que, como eu falei, não é exclusiva de leucócitos, mas ela te traz ainda a população eritroblástica, pode trazer a fluorescência dos reticulócitos e pode te permitir a fazer a previsão de plaquetas imaturas, tá? Tudo isso com a mesma tecnologia, ok? E, por fim, tu consegue ainda fazer uma análise comparativa de envolvimento de processo maturativo eritrocitário, bem como a identificação de hemácias infectadas por hematozoários. Tudo isso tu consegue frente aos... Esse vídeo eu vou passar no próximo momento. Tudo isso tu consegue porque quando a gente fala de automação, quando eu estou falando de aprimoramento, de corantes, como eu disse, de metodologias, eu estou falando que eu quero dar uma maior assistência, eu quero ter uma contagem automática, eu quero fazer monitoramento dos meus pacientes, eu preciso fazer uma redução, seja ela de custos, de radiação, eu tenho que pensar no meu ambiente, eu tenho que pensar no meu cliente, eu tenho que pensar no meu colaborador. Quanto mais metodologias eu puder oportunizar para o meu colaborador, para o meu espaço físico, para o meu cliente, mais elucidativo vai ser o meu hemograma. Nesse primeiro momento, eu concluo minha abordagem, que não é o final, fazendo uma homenagem para uma grande hematologista que a gente perdeu esses últimos meses, que foi Terezinha Verhaasten, onde ela dizia o seguinte, que, portanto, conclui-se que esse recurso automatizado, ele introduz confiança, objetividade, maior sensibilidade e eficiência ao processo. Eu não tenho como hoje trabalhar com automação, continuar meu trabalho sem automação. Me permitam apenas trocar de tela. Só um minutinho. Vou projetar para vocês. Bom, na certeza de que nós conseguimos chegar nesse consenso de que esses gráficos de dispersão entraram na cabeça de todos nós, né? Vamos agora entender a interpretá-los de forma direcionada e, mais do que isso, entender os canais de atuação deles, tá bom? Vamos focar, nesse momento, nos eixos de interpretação. Bom, eu falei para vocês, terminei aquele primeiro momento, falando dessa tecnologia de ponta, que é para a gente trabalhar com esses eixos de dispersões, né? Onde eu consigo fazer aquele recheio imenso de várias informações.
Só reiterando, quando eu falo disso, eu estou falando de interpretações nesse sentido, de interpretações em cima de um meio fluídico, com identificações celulares individualizadas, trabalhando com fluorescência, trabalhando com esses lasers, com a necessidade dessas células serem marcadas, serem refletidas e estarem com resultados dispersos em um gráfico, tá? Me permitam mais esse vídeo só para que a gente consiga complementar o que a gente vai começar a falar a partir de agora. Using our hands, let's make wonders. Mankind is forever curious about itself, a mysterious world. In the pursuit of better health, many tools helped us to explore our amazing physical body. With the magnifier, small things became apparent to us. With the microscope, we saw cells. And for the first time, we noticed that blood wasn't just a fluid, but contained many different cells. We've opened a door to a brand new world. We saw red blood cells, white blood cells, platelets, and many other substances. Then we discovered surprising links between them and many diseases, such as bacteria infection, malaria, cancer, and AIDS. So we got very interested in these blood cells. We implemented the Coulter principle to count cell number, and colorimetry to measure hemoglobin. We successfully grouped white blood cells into 5 parts: the lymphocyte, monocyte, neutrophil, eosinophil, and basophil. Let me show you how Mindray achieves this task. Let's take this blood out of its tube. First, we add lyse to break down all the red blood cells, so that we only have white blood cells left. These are fluorescent materials. I sprinkle them onto the cells so they stick to each other. Now I use a high-energy laser beam to strike through the cells. The laser beam scatters the cells at different angles and gives us different information. The laser and fluorescence encounter, and all the cells are under examination. Then we put them into a magic cube according to their size, complexity, and fluorescent intensity. Yes, they are positioned accurately according to the space where their kind belongs. You can see them from the front, side, up, and down. They look different from different angles. And all the cells are anchored to their seats. Let's see, we have lymphocytes, monocytes, neutrophils, eosinophils, and basophils. Oh, what are these? This is an immature cell. This is an atypical lymphocyte. This is a nucleated red blood cell. Let's further examine nucleated red blood cells. This time, we sprinkle stronger lyse on all the cells. Again, red blood cells fell, but we can see obviously these 2 or 3 nucleated red blood cells have their nuclei left here with fallen broken membranes. Then, with fluorescent dye and the laser beam, what do we see? This group of cells is not white blood cells, neither mature red blood cells, but instead nucleated red blood cells. Let's go back and take a look at red blood cells. Firstly, we sphericize all red blood cells. What did we get? This is a reticulocyte, and this, red blood cell. Reticulocytes show different fluorescent intensity according to their maturity because they contain different amounts of nucleic acids. Let's see these magic cubes again. Through laser scatter and fluorescent dye, cells are anchored at specific positions. This provides us with much information needed for blood cell examination. And this is our SF-Cube technology. Hematology Analyzer assisted by SF-Cube is more accurate, efficient, and reliable than before. This is BC6800, bringing you exclusive technology with an inclusive approach. Então, Welcome to quando eu falo dessa situação, gente, eu estou falando exatamente, eu fiz questão de colocar esse vídeo só para a gente poder ver que é uma realidade palpável e se torna mais simples quando a gente evidencia isso e entende como que funciona mecanicamente o processo. Só reiterando as palavras com essa imagem, mais uma vez,
que eu tenho o envolvimento desse laser, que vai ter uma dispersão frontal, uma dispersão lateral. E eu vou trabalhar com os sinais de fluorescência que vão fazer a identificação do material genético da minha célula. E esse material vai me permitir uma análise precisa da minha dispersão. O eixo FSC e o eixo SSC, tá? Ele vai trabalhar com o eixo F, o eixo de tamanho e volume, que vai ser um eixo frontal, uma dispersão frontal, ou seja, ele vai fazer a leitura na parte frontal da minha célula. Ao mesmo tempo que eu tenho concomitante a ele, outro laser que vai fazer a leitura lateral da minha célula, que vai medir a granulosidade, a complexidade celular. Isso vai ser refletido em um gráfico XY, onde vai medir no eixo X a intensidade do meu tamanho e no eixo Y a intensidade da minha granulação. Quando eu pego esses dois gráficos e jogo para esse momento, a gente consegue evidenciar o que nós vimos naquela outra situação. Eu consigo ter duas formatações diferentes de gráfico. Eu posso ter essa formatação primária e genérica, onde eu tenho dots plots em uma linha única de análise, onde eu tenho, por exemplo, os granulócitos como as células de maior tamanho e maior granulação, seguida dos monócitos, que eu tenho o quê? Continuo tendo um tamanho aumentado, porém, granulações reduzidas. E eu vou ter os meus linfócitos, que eu tenho o quê, gente? Eu tenho um tamanho reduzido com pouca granulação. Vocês conseguiram construir esse pensamento, esse crescimento de pouca granulação, tamanho reduzido, tamanho aumentado, pouca granulação, tamanho aumentado, grande granulação, tá bom? E isso, quando eu vou fazer a interpretação em cima das minhas células, eu tenho eosinófilos, basófilos e neutrófilos na parte granulocítica, os monócitos na minha parte mediana e os linfócitos na minha parte inferior do gráfico. Quando eu vou discorrer, eu posso ter aquele formato, mas também eu posso ter esse que, particularmente, eu acho ele mais didático, que é uma outra formatação de scatter, onde eu tenho essa acomodação, que os meus olhos já se acostumaram com ela e eu consigo fazer essa visualização em 3D, que nós vamos já visualizar. Tudo bem? Fica a critério de vocês enquanto laboratoristas. Não menos importante, a gente consegue ter em cima desses mesmos parâmetros um canal específico onde eu não consigo mais confundir eritroblastos com linfócitos. Eu tenho um canal individual de leitura, onde ele consegue, através do mesmo laser, porém com fluorocromos diferentes, através de fluorescências marcadas diferentes, fazer a identificação em um canal só, tanto os leucócitos, ou seja, na parte linfocitária, quanto os eritroblastos. Quando o meu tubo vai fazer aquela aspiração, vocês viram que eu tenho 5 canais de análise. Um desses canais a gente vai conhecer, que é o canal WNR, que faz esse tipo de interpretação. Bom? Esses eixos, gente, FSC e SSC, são eixos onde eu vou trabalhar tanto em imagem 2D quanto em 3D. Lembram que eu estava falando com vocês que eu tenho essa formatação gráfica, com licença, tá? Em imagem 2D. E eu vou ter essa formatação gráfica, que seria a imagem 3D. Vamos tentar fazer essa elucidação, tá bom? Quando eu tenho essa visualização, eu consigo ter em mente que eu tenho um processo e uma acomodação de pontinhos, de dots nesse formato, onde eu consigo evidenciar eosinófilos em vermelho, eu consigo evidenciar neutrófilos em cor de rosa, monócitos em verde, linfócitos em azuis. Já meio que a gente cria um automático para isso, tá bom? Mais uma vez, essa mesma imagem, tá? Essa imagem estática que reflete essa formatação.
É interessante a gente ver que quando o nosso gráfico, no nosso equipamento, junta tudo isso, se eu for fazer uma análise de tudo isso ao mesmo tempo, a gente, convenhamos que vai ser uma confusão mental muito grande, a gente vai terminar fazendo uma besteira, né? Então, o que é que aconteceu? Eles disseram o seguinte, olha, vamos tentar pegar essa análise e fazer uma diferenciação, né? Alocar cada uma no seu devido lugar para ficar mais fácil, para que haja essa interpretação. Então, por conta disso, a gente tem um envolvimento incrível dos canais de análise, onde eu tenho canais de leitura diferencial, basofílica de NRBC. Esses canais de leitura é que vão me permitir que essas informações elas estejam individualizadas e eu consiga fazer uma interpretação mais segura, tá? Por exemplo, quando eu vou falar de 2 canais primários, que essa automação está aí, ela me traz um canal WNR e o canal WDF. O canal WNR vai trabalhar com eritroblastos e o WDF com as nossas diferenciais. O WNR ele vai conseguir dizer para a gente quem é eritroblasto, quem é leucócitos, de cunho linfocitário, quem são os basófilos, e o WDF, toda a nossa série diferencial. Isso é muito interessante, porque ele precisa sair dessa formatação aqui, para que eu consiga evidenciar todas elas de forma segura. Começando pelo canal WDF. O canal WDF é um canal onde ele me permite uma leitura segura de pacientes leucopênicos. Muitas vezes, a gente não consegue fazer uma microscopia segura em 100% de células contadas quando eu tenho uma leucopenia acentuada. E uma automação significativa, vamos dizer assim, metodologicamente capaz, ela te permite uma contagem segura com 500 leucócitos na global. Quando ela te traz isso, ela te traz ainda a possibilidade de trazer a diferenciação de monócitos, linfócitos reativos e blastos. O que não aconteceria, porque em uma diferencial de 3 partes, muito possivelmente tu teria um pico de monócitos, né? Em uma situação diferencial de 5, 6, 7 partes, tu consegue ter vamos dizer assim, essa categoria celular, tá? O canal WDF, ele ainda consegue te discriminar linearmente o agrupamento celular do grupo de dispersão, que foi isso que a gente mostrou. Ele ainda permite uma análise, que tu analise a forma e o posicionamento de diferentes populações de células mononucleares. Ele te permite uma diferenciação celular, onde eu tenho leucócitos mais diferenciados, analisados e que eles sejam reportados de forma segura. Esse eixo WDF, ele é uma metodologia de citometria de fluxo fluorescente, ou seja, eu trabalho com corantes específicos. E são esses corantes que vão permitir que a gente tenha essa alocação devida dessas células. Por exemplo, quando eu falo de citometria fluorescente, nessa tecnologia que nós estamos conversando, eu estou falando de eu gostaria de citar 2 corantes, que se depois vocês cheguem na automação de vocês e derem uma olhada, o que cada um faz, né? Tem 2 corantes super importantes, que é a polimetina, que ele vai trabalhar com os granulócitos imaturos, porque eles coram muito bem os materiais nucleares, tá? RNA e DNA, ao mesmo tempo que ele vai trabalhar com a lise celular. Concomitante a isso, ainda em cima desse eixo, a gente consegue ter outros corantes que vão mostrar para a gente uma contagem específica para as plaquetas, que a gente vai ver mais na frente, que já seria outro corante. Então, pessoal, quando eu trabalho com essa metodologia de dispersão por fluorescência, eu estou trabalhando com um jogo de laser com fluorocromos, tá bom? Quais seriam os parâmetros reportáveis numa máquina como essa? Seriam todos os parâmetros de forma normal. Os parâmetros normais acrescidos de tantos outros. Por exemplo, os granulócitos imaturos.
Eu coloquei aqui como um exemplo primário, mas aí entra toda aquela historinha que a gente já conversou. A possibilidade de nós termos reticulócitos, termos linfócitos reativos, eu posso ter tudo isso no meu gráfico, tá bom? No eixo WDF. Ou seja, no meu eixo WDF eu vou encontrar toda a minha população diferencial leucocitária, acrescido de granulócitos imaturos, corados por quem? Pela polimetina. No canal WDF, ele vai me dar um gráfico similar a esse, onde eu consigo fazer a identificação popular da população das minhas células, da população de debris. Na contagem dos granulócitos imaturos, que ele me traz no canal de WDF, ele vai quantificar as células imaturas de linhagem mieloide. Quem são elas? Meta, mielo e promielo. E com muita categoria, ele consegue fazer a distinção de bastões. Os bastões, eles não entram na quantificação de granulócitos imaturos. É uma confusão muito grande esse bendito desvio à esquerda, né? Não vou entrar nessa discussão. Mas só deixando o adentro para vocês, que o bastão é uma célula já diferenciada do sangue periférico, e ela tem referência, né, para sangue periférico e tudo. Então, ela não entra na quantificação por CMF de fluorescência, tá bom? Apenas a linhagem mieloide. A possibilidade de nós termos granulócitos imaturos na minha contagem, ela vai auxiliar no reconhecimento de processos infecciosos e inflamatórios, vai ajudar na contagem dos granulócitos imaturos e determinar no mesmo momento em que outros parâmetros de hemograma são liberados. Ou seja, eu consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo, tanto na contagem absoluta quanto na contagem relativa. Esse eixo WDF, ele vai me permitir essa formatação. E quando eu tenho granulócitos imaturos, vejam só que nos meus neutrófilos eu vou ter um pico ascendente. Vão te concordar comigo? Consigam visualizar? Eu tenho linfócitos, monócitos. Na sequência, eu tenho os meus neutrófilos com pico. Esse pico para mais está indicando o quê? Olha o meu eixo, o eixo de fluorescência. Está indicando que eu tenho uma célula super rica em grânulos. Então, quanto mais alta eu tiver essa minha fluorescência, a presença desses grânulos, mais alto vai ser o meu pico. A interpretação está aí. Aí tu pega e tu vai lá. Lê na tua máquina liberou lá os números, né? Libera esses números. Aí vem uns erros grosseiros do analista. Às vezes ele não consegue compreender o índice de IG que tem na máquina e acaba que joga tudo como monócito. Chega a dar uma dor no coração da gente porque não tem nada a ver o campo de monócito do nosso gráfico. Observem que o campo de monócito ele é lateralizado ao de neutrófilos e principalmente neutrófilos imaturos. No entanto, eu posso ter um campo, um monócito aumentado, que eu já tenho assim uma outra situação que seriam os nossos monoblastos, né? Que não vem nesse momento dessa discussão. Mas só frisemos que a população neutrofílica jovem, ou seja, mielo, meta e promielo, eu vou ter ela de forma ascendente, justamente porque eu tenho células que são aumentadas em tamanho e ricas em granulação, ou seja, em complexidade. Por isso eu tenho a fluorescência. Existem alguns equipamentos que elas trazem um gráfico de fluorescência, então acaba que eu tenho eles contrários. E eu tenho alguns colegas que ficam um pouquinho confusos, porque acaba que chega no laboratório que atua e eu tenho exatamente o contrário. Então, esse eixo de fluorescência, ele vai para a direita. Acredito que eu tenho colegas que convivem com isso. Mas não tem problema nenhum, é só a questão de formatação do teu gráfico. A interpretação ela continua sendo a mesma, tá bom? É só inverter os eixos. O canal WDF, colega, já é um canal que ele veio aí dar pra gente uma metodologia muito específica e muito sensível. Ela faz com que a gente tenha um detalhamento mesmo da nossa população diferencial. E quando eu coloco isso tudo reunido, eu tenho uma formatação como essa.
Então, é interessante que a gente tenha uma discriminação isolada, tá bom? Porque o que teria no seu gráfico da sua máquina é isso. A sua máquina separa tudo isso para você e coloca assim de bandeja para tu só interpretar. Ok? Mais uma vez, só para a gente evidenciar os granulócitos imaturos, eu consigo fazer só para a gente, como é que eu digo? Só uma curiosidadezinha frente às contagens absolutas e relativas, né? Que os equipamentos revelam e a possibilidade deles não manifestarem no gráfico. Eu queria só mostrar para vocês, por exemplo, que nessa situação tem um granulócito imaturo e relativo, granulócito imaturo absoluto e relativo, onde eu vou ter um índice de menos de 1%, concordam? Então, o que é que vai acontecer? Eu posso ter ali um bastãozinho que ficou na dúvida, que a máquina não conseguiu contar muito bem, um meta perdido na população de neutrófilos. Então, acaba que a dispersão, vejam só, ela é literalmente dispersa, né? Eu tenho pontos separados do meu gráfico, diferentes de situações como essa, que eu já tenho pontos ascendentes, tá bom? Então, muitas vezes a máquina pode identificar um grânulo que quando tu vai para a microscopia, tu não consegue identificar, tá certo? Então, você vai dar uma olhada no gráfico e tenta fazer um casamento entre as duas informações, para que tu consiga ter um laudo bem tranquilo. O eixo de interpretação 2 que a gente tem é um outro canal de leitura, é o canal WNR. O canal WNR, ele é um canal também de citometria de fluxo fluorescente, que ele vai avaliar e quantificar os eritroblastos. E isso vai ser refletido para a gente em índices de NRBC. Ele vai trabalhar com uma fluorescência da mesma forma, lateral e frontal, tá certo? Essa fluorescência lateral, ela vai avaliar o conteúdo do material nucleico para identificação e quantificação dos eritroblastos e dos leucócitos. E a luz, ela vai ser desviada frontalmente, que vai medir o tamanho da minha célula. Aí é que está o X da questão. Onde eu vou ter eritroblastos, que muito possivelmente eu tenha RNA remanescente, uma característica própria do próprio reticulócito, do processo maturativo, perdão. Eu tenho um eritroblasto, que eu tenho ainda uma hemácia nucleada, que muitas vezes vai ser confundida com os linfócitos, e eu repito, no canal WNR a gente tem essa diferenciação. Quando eu falo que nesse canal eu vou fazer a avaliação e quantificação dos eritroblastos frente à avaliação linfocitária, tá bom? Em populações diferentes. O interessante é que o canal WNR da minha máquina, ela não precisa que seja tratada previamente. Eu não tenho que fazer nenhuma introdução de solventes, de corantes, de soluções isotônicas, nada. O meu tubo vai ser aspirado e o meu material aspirado, como a gente viu no vídeo, ele vai ser distribuído em canais, tá? E o canal WNR faz essa análise de diferenciação sem nenhuma intervenção externa. Eu não preciso adicionar nenhum reagente e não tenho necessidade de correções matemáticas. Ou seja, se eu tiver 13% de linfócitos com 5.300 de leucócitos, perdão, se eu tiver 13% de eritroblastos com 5.300 de leucócitos na global, vou liberar dessa forma. Eu não preciso mais fazer a correção em cima de um linfócito, por exemplo, que eu tenha 50%. Eu não vou fazer a contabilidade entre 50% de linfócitos, 13% de eritroblastos e 5.300 de leucócitos global. Minha máquina liberou essa contagem e essa contagem é que vai ser evidenciada no laudo, sem necessidades de correção. Não existe interferência de situações de lipídios ou de eritrócitos resistentes à lise, ou seja, microesferócitos, tá? E a microesferocitose hereditária para deixar a gente louca e confundir essas situações com eritroblastos. Eles não sofrem interferência sobre isso. As máquinas estão preparadas para identificar membranas firmes, tá?
O corante de polimetina, que eu conversei com vocês antes, ele é específico para ácidos nucleicos e lise celular específica. Os parâmetros reportados nesse canal são, eles permitem uma global de leucócitos junto com uma evidência de basófilos em RBCs. Isso ele vai dar o desconto tanto do tamanho da granulação frente a esquecer a população linfocitária nesse momento. O canal de WNR, só para a gente evidenciar isso no gráfico, ele vai ser um canal onde vai fazer a leitura tanto de eritroblastos quanto de basófilos e vai dar o desconto dos linfócitos. Então, por exemplo, quando você pegar a sua máquina lá e você conseguir ver no software da sua máquina um eixo WNR, tu já sabe, por exemplo, se ele vai dar um alarme de entupimento, de reinicialização, algum flag em cima do eixo WNR, tu já tem ciência de que é um eixo que está justamente fazendo a quantificação dos teus eritroblastos e dos teus processos basofílicos e vai ter um reflexo em cima dos teus linfócitos. Tá bom? Graficamente, a gente vai ter uma disposição similar a essa. Tá bom? Na minha esquerda, eritroblastos, na minha direita, os nossos leucócitos. Mais uma vez, a gente consegue fazer essa discriminação. Lembrando que os eritroblastos, eles ficam mais à esquerda, uma vez que eles ainda se tornam menores do que a população leucocitária, tá bom? O que eu vou evidenciar nos meus gráficos, nos meus laudos da automação, são gráficos como esses. A vida não é flores, né? Há quem dera a gente pudesse fazer impressões e análises exclusivas de tudo colorido. Quem trabalha com automação, 100%, consegue fazer essas interpretações gráficas coloridas, né? Mas muitas vezes a gente não consegue ter uma interface ou os colegas não têm muita intimidade em liberações automáticas, né? E ainda fazem uso do papel. Eu, Kathleen, amo automação, mas eu não consigo viver sem papel. Estou num processo de introspecção nesse momento, onde eu estou sendo obrigada a retirar o uso por conta das normas, né, que a gente trabalha. Então, a gente está abonando os meus gráficos em preto e branco. Aqui vão ser relíquias no meu futuro próximo. Mas, enfim, isso é o que vai ser evidenciado nos teus gráficos. Esses são os canais WDF, WNR, WDF com a diferencial de leucócitos. Eu fiz questão de botar esses 3 gráficos para que a gente acompanhe o raciocínio seguinte. No meu gráfico, o meu primeiro gráfico, nós fizemos o olhar no inferior direito. Então, nesse primeiro gráfico inferior direito, eu tenho uma população robusta de neutrófilos. Vocês concordam comigo? Eu tenho uma população bem singela de eosinófilos. Aqui. Eu tenho uma população neutrofílica. Aqui. E eu vou ter uma população monocítica aqui no meio, com uma população linfocitária nesse momento aqui do gráfico. E aqui eu tenho os debris. Aqui, muito possivelmente, eu tenho uma população de bastões. Eu não tenho altura para ter grânulos imaturos, mas aqui eu vejo que meu gráfico está gordinho. Eu costumo muito dizer isso para os meus alunos, né? Quando eu tenho, ele está gordinho, olha na lâmina que tu vai ver bastão. Quando eu pego esse mesmo gráfico e olho para a parte superior, no gráfico de cima, vocês conseguem observar que eu tenho um pico disperso. E esse pico disperso, ele está no eixo de monócitos, está uma mistura aí entre monócitos e linfócitos. Esse, gente, é muito possivelmente os linfócitos reativos. Os linfócitos reativos, eles te dão uma performance como essa. E, por fim, quando você faz a análise no gráfico da esquerda, o primeiro, tu consegue ver aqui, bem no meio, uma população super rica no eixo WDF de monócitos. Vejam só, é a mesma região,
do primeiro gráfico que a gente conversou, porém eu tenho um pico muito grande aqui. E o fato de eu ter esse pico, colegas, é exatamente a questão de eu ter uma população blástica intensa de monócitos. Então, existe uma possibilidade muito grande de eu ter monoblasto nesse meu gráfico. Essa interpretação você não faz através dos números. Não faz. E o gráfico WDF, ele consegue essa segurança para você. Ele permite que tu tenha essa diferenciação exatamente nesse formato. Em contrapartida, eu tenho um eixo WNR, onde ele mostra para mim fluorescências, né? A questão da maturação eritrocitária, os eritroblastos do canal basofílico. E quando eu tenho, voltemos na primeira análise, no meu gráfico, no meu segundo gráfico, do meu canto superior esquerdo, inferior esquerdo, perdão, eu vou ter uma população, como a gente vê aqui no eixo WNR, a gente vê uma população tranquila, né? Eu não tenho uma produção que chame minha atenção. Quando você vê o gráfico superior, o meu segundo gráfico aqui, eu já consigo ver o quê? Ó, um caminho aqui de tamanho. Isso aqui pode ser reflexo de duas situações. Ou eu vou ter alguns eritroblastozinhos, ou eu vou ter uma amostra adormecida. Uma amostra envelhecida, que eu tenho aí uns eritrócitos rompidos, né, lisados. E quando eu tenho esses eritrócitos lisados, eu vou ter uma formatação dessa. Diferente desse meu paciente da esquerda, onde eu tenho no eixo WNR uma fluorescência absurda. Vejam aqui que eu tenho uma população muito grande de série vermelha que pode ser evidenciado com eritroblastos nessa situação. O que pode ser justificado frente a esse paciente é um paciente leucêmico monoblástico e ele tem, né, uma população rica de eritroblastos aqui, tá bom? Então, seriam essa formatação desses eixos WDF e WNR, para a gente não confundir mais. Quando eu falo também agora, vamos esquecer um pouco o canal WDF e WNR, entrar no terceiro canal, que é um canal de reticulócito, que é um aprimoramento da minha automação. Ele veio para fazer e ajudar absurdamente os nossos acompanhamentos de pacientes anêmicos, né? As hemácias, elas são bem complicadas porque é uma célulazinha que tem uma diferenciação muito intensa de morfologia e tamanho. E isso dá um trabalho muito grande para os nossos colegas que conseguem fabricar, né, esses equipamentos. Porque eles precisam levar em consideração todas essas condições. Quando eu falo de reticulose, estou falando de uma hemácia remanescente, de um RNA remanescente, estou falando de policromatofilia. Eu estou falando de condições que vão entrar em confronto direto com o processo maturativo, uma confusão muito grande, porque ela tem um tamanho muito parecido com a hemácia normal. Às vezes, na microscopia, você está lá fazendo teu hemograma, um paciente que, não sei, anêmico, vamos trabalhar com esse paciente anêmico. E tu evidencia uma policromatofilia nesse teu paciente, né? E aí você fica naquela se faz ou não a dosagem de reticulócito. Existem alguns laboratórios que já trazem um reticulócito dentro do hemograma. Então, quando eu tenho uma automação una, ele já traz isso no corpo só, da mesma forma que existe o eritrograma, o leucograma, plaquetograma, existe o reticulograma, onde ele já traz tudo isso. E eu acredito que vai ser uma realidade que vai ser muito mais comum, com muita brevidade. Da mesma forma que quando a gente trabalha com imunemato, muitos colegas ainda não trazem o fator DU dentro do fator RH. Hoje, a maioria já traz, né? Porque eu não vejo isso como um bônus
Eu vejo isso como uma obrigatoriedade da análise. E seria a mesma coisa, né? Quando eu falo de reticulócitos, hoje a gente tem no mercado análise de cobranças de tintas, né? Isso já é uma questão política cultural, socioeconômica, que não vem à nossa discussão. Mas é interessante que a gente só compreenda que esses reticulócitos podem vir juntos com a análise, tudo bem? E ele vai trazer para a gente uma relação de acordo com o conteúdo hemoglobínico dele. Ele que vai mostrar para a gente, em cima dessa quantificação. O canal RET, ele vai avaliar a incorporação do ferro nos eritrócitos, auxiliando os médicos no diagnóstico diferencial das anemias e no acompanhamento dessas anemias. Avalia o status do ferro nos pacientes renais crônicos, seguindo as diretrizes de Kadoki. E mais, ele vai auxiliar no monitoramento dos tratamentos de reposição de ferro e na administração de agentes estimulantes da eritropoiese. Vamos convir que quando a gente faz reticulócitos por azul de cresil brilhante, tem colega que diz assim, tu conta só o que tiver o material do meio. Não, tu vai contar só o que tiver lá em cima. E a gente vai observar, pessoal, que vejam só, o estado maturativo dos reticulócitos, ele existe. E o fato de eu ter um RNA centralizado, lateralizado, disperso ou concentrado, é o estágio maturativo do reticulócito. O reticulócito, ele não é uma célula isolada do processo maturativo, que vai lá ter o arraste celular do eritroblasto e ficou o RNA remanescente, pronto, é o reticulócito. Não, eu tenho mais. E é esse processo maturativo do reticulócito, são os estágios evolutivos dos reticulócitos, que quando a gente trabalha com o canal RET, ele vai contabilizar. Ele vai encontrar, gente, os 4 padrões de estágio, de acordo com a fluorescência dessa minha célula. Por exemplo, ele vai medir, vamos pegar apenas um, o estágio 1 dos leucócitos, ele trabalha com 0,1% dentro do análise generalista. Eu já tenho um estágio 4 que já vai ser responsável por 61% das análises. E nós, de grosso modo, acaba que a gente só quer contar os reticulócitos no azul de cresil brilhante se a gente for no estágio 1, o que se torna uma nuance um pouco contraditória, né? Visto que no estágio maturativo reticulocitário, ele é responsável por uma concentração muito diminuta, tá? Então, a gente, quando vai fazer análise de canal RET, que é a automação de propsia, em cima dos corantes fluorescentes, da análise de disporgrama, tudo, em cima dos lasers frontais, né, do laser de dispersão, em cima de todas essas análises, ele vai te trazer uma referência de picogramas. Tudo bem? Esse seria o envolvimento do canal RET. E daí a importância da gente colocar isso em prática, né? Da gente conseguir colocar isso na nossa automação. Quando ele vai fazer essa identificação de dispersão, ele vai fazer isso e vai alocar em gráficos que vão ter esse poder maturativo. Da esquerda para a direita, eu tenho um processo de estágios dos meus reticulócitos. Então, hemácia madura, como a gente pode ver, um RBC. E na sequência esquerda para a direita, eu tenho situações de reticulócitos de acordo com a coluna da minha esquerda, que são justamente o RNA remanescente que ficou, essa concentração de material genético que foi medida de acordo com a fluorometria, essa e os meus lasers, né? Essa minha identificação vai refletir no meu gráfico nesse eixo de fluorescência. Ou seja, quanto mais rico tiver esse meu gráfico de dispersão na direita, no HRF, mais jovem seria os meus leucócitos, os meus reticulócitos, né? No estágio evolutivo. E aí ele vem caminhando. Essa é a interpretação no eixo. E reparem que o eixo ele continua sendo o mesmo, um eixo de tamanho com um eixo de granulação. Tá bom? O eixo de fluorescência com o eixo de tamanho. Esse casamento, ele se torna opcional, tá certo?
O canal RET, ele vai te permitir a avaliação da eritropoiese a partir da dosagem de ferro, vai classificar e diferenciar o tamanho, o estado maturativo dos reticulócitos. Ele vai permitir que essas análises forneçam informações quanti e qualitativas que permitam uma avaliação celular direta da eritropoiese. Mais uma vez, conforme aconteceu no canal WNR, ele não trabalha com tratamento prévio de amostra e nem faz adição de reagentes. A gente não tem isso nesse meu gráfico, tá? O canal RET, ele trabalha com uma luz de dispersão frontal e fluorescência lateral. O que é que ele vai ser reportado? Ele vai ter a capacidade de reportar reticulócitos em contagens absolutas e relativas, vai poder também informar para a gente a fração imatura dos reticulócitos, bem como o conteúdo de hemoglobina dos reticulócitos. Me permitam retornar aqui nesse slide. Ou seja, ele vai poder ver o quê? IRF. Vejam que o IRF eu encontro no meu gráfico nas minhas granulações avermelhadas. O que é o IRF? Me permitam. IRF, fração imatura dos reticulócitos. Ou seja, o meu IRF, se eu encontro esse meu IRF aumentado, significa dizer que eu estou tendo uma eritropoiese intensa. Está sendo continuada, tá legal? Em relação ao processo maturativo em estados anteriores. Então, a possibilidade de eu ter a discriminação das frações imaturas e do conteúdo hemoglobínico são características aprimoradas da automação, literalmente exclusivas do canal de reticulócitos. E a gente observa que tem vários colegas que têm essa ferramenta e não fazem uso. Eu acredito que vale a pena entrar em contato com os seus fabricantes, entrar em contato com a própria Madryn para poder ativar esse canal na automação de vocês. Isso é útil. É útil da segurança, né? Torna os seus laudos mais elucidativos. A grosso modo, seria essa dispersão gráfica dos reticulócitos, em uma coloração diferente de acordo com o estado evolutivo, tá? Com o estágio maturativo deles. Quanto mais jovenzinho, quanto mais RNA ele tiver, ele vai ter uma fluorescência mais forte, o que evidencia aqui o canal FL. Canal de fluorescência. Tudo bem? Bom, gente, quando eu jogo mais uma vez esses reticulócitos junto com outros canais, a gente não consegue fazer uma evidência tão coesa quanto uma análise individual. Daí a importância de você conhecer seu equipamento e conseguir jogar essas informações em gráficos isolados. Tá certo? Só para a gente frisar que eu tenho, esses círculos são exatamente esses estágios maturativos dos reticulócitos. Rosa, vermelho e amarelo. Tá bom? Rosa, vermelho e amarelo, numa bolinha, nessa circunferência maiorzinha do meio, na mediana, e na outra que está circundada com duas unas. Tá bom? Então, esse é o estado maturativo, assim que a gente vai evidenciar a fluorescência e o RNA remanescente. A capacidade de eritropoiese, a capacidade de conteúdo hemoglobínico e tudo, ele consegue ser evidenciado dessa forma. As plaquetas fluorescentes é mais um canal das nossas análises. Feliz daqueles que conseguem trabalhar com elas, que não precisam fazer nenhuma correção de plaquetas. Porque quem trabalha com impedância sofre para fazer contagem direta, né? Ou estimativas de plaquetas. As plaquetas fluorescentes, elas são identificadas e quantificadas por fluorescência. Elas são coradas com um corante oxazina, que ele é super específico e oriundo da citometria de fluxo. Como é que esse corante vai agir? Esse corante vai atuar em cima, na superfície dos retículos endoplasmáticos rugosos das minhas plaquetas e das mitocôndrias. Por isso é que eu sempre digo
Quem diz que plaqueta é fácil de compreender está enganado. A complexidade da morfologia plaquetária é absurda. Quando a gente se coloca a estudar, a gente consegue evidenciar o quanto que ela é uma célula problema. Então, para automação trabalhar com essas plaquetas, vejam que ela tem exatamente um corante só delas. Muitas automações, elas podem ter até o canal de reticulócito ativado, mas elas não têm essas plaquetas fluorescentes. Ela é um canal à parte, tá? Um canal com metodologia super específica e depende exclusivamente de um corante, diferente dos outros canais que podem trabalhar com lise eritrocitária e diferenciação de leucócito com corante só, bom? Ela é excelente em uma comparação com os marcadores plaquetário, CD41 e o 61. Se a gente for fazer, tem estudos, artigos muito bons que eles fazem uma comparação entre plaquetas fluorescentes e análise de imunofenotipagem com marcadores plaquetários, eles casam muito bem, a diferença não chega a 1,5%. Isso é super aceitável e feliz. Nós temos uma automação de hemograma que consegue fazer uma imunofenotipagem plaquetária, né? Ela não confunde fragmentos eritrocitários e leucócitos e micrócitos. Elas conseguem fazer essa distinção de forma muito bem feita. Os parâmetros reportáveis nesse canal são as plaquetas fluorescentes, que é a contagem, e a própria fração imatura das plaquetas, ou seja, a capacidade que a gente tem de ter megacariócito na medula e a gente conseguir essa produção em sangue periférico, esse processo maturativo, tá bom? A gente consegue mensurar. Isso é super importante em condições de PTI, em condições de pacientes trombocitopênicos, que acaba que quando você faz plaqueta por impedância, a gente faz aquelas correções, a gente consegue evidenciar macroplaquetas, plaquetas gigantes, e tudo isso você consegue evidenciar em situações como essa, nesse canal de PLTF, tá bom? Um momentinho, pronto. O canal de plaquetas fluorescentes, ele vai me permitir essa análise bem similar ao canal de análise de reticulócitos. Eu coloquei aqui os dois juntinhos, porque quando você ativa os dois na sua máquina, eles vão aparecer assim para você. Então, você faz a interpretação de que a população inferior ela é plaquetária e a população superior é reticulocitária, tá certo? A respeito das plaquetas imaturas, que são chamadas plaquetas reticuladas, porque pelo mesmo raciocínio dos reticulócitos, né, que são a porção imatura das hemácias, a gente tem um sistema análogo ao sistema de série vermelha, né, as próprias hemácias, motivo pelo qual eles são coadjuvantes, ele é o coadjuvante em um gráfico uno. Ele avalia esse processo evolutivo, nesse processo maturativo das minhas plaquetas, desde o megacarioplasto, passando pelo pró-megacariócito, até a gente ter a explosão dentro dos megacariócitos com as plaquetas, tá certo? Ele vai avaliar exatamente isso, esse processo maturativo até ele chegar na quantificação final das plaquetas. E, repito, isso para um paciente de PTI é muito importante. A fração das plaquetas reticuladas, das plaquetas imaturas, elas representam as plaquetas jovens lançadas da medula óssea para a circulação. A gente não consegue visualizar. Eu consigo observar que existem alguns colegas que acabam que confundem muito com as que a gente chama de plaquetas fantasmas, que quantificam e tudo. Só que o tamanho é bem diferente, tá? Assim, morfologicamente não tem como a gente comparar a questão até mesmo da coloração. Elas são hipocoradas, as plaquetas imaturas não são hipocoradas, né? Ela vai avaliar a atividade da megacariocitopoiética, auxiliando a diferenciação das causas da plaquetopenia. Daí a importância da gente ter os PTIs, né? As plaquetas imaturas, elas são mais densas, são mais reativas do que as plaquetas maduras, elas são mais ricas, né? Por isso que elas respondem tão positivamente à fluorescência, o que não acontece com as plaquetas maduras.
ou seja, aquelas que a gente conta na maioria da metodologia por fluorescência. Ela vai avaliar da supressão e o consumo plaquetário, a velocidade da trombopoiese e o conteúdo de RNA nas próprias plaquetas, que está relacionado com a atividade megacariocítica. Ou seja, quando eu falo de canal RET e de canal de PTO, de PF, né? A gente está falando de canais acessórios para a clínica médica. É você fazer da hematologia como ciência médica, é você fazer do hemograma aquilo que nós conversamos desde ontem, que é você ter técnica, ter clínica, você conseguir ter coesão nas duas situações, para que tu consiga evidenciar isso de forma esclarecedora em frases pontuais dentro do teu hemograma. São a mais que a gente consegue usufruir. Nesses gráficos, mais uma vez, só para a gente frisar, o gráfico na minha direita, eu tenho uma comparação entre o mesmo canal, entre o canal de reticulócitos de plaquetas imaturas, onde eu consigo fazer a mensuração dessa quantidade frente a uma análise de tamanho e uma análise de fluorescência, como a gente consegue visualizar no gráfico da esquerda. Esse processo maturativo eritrocitário e a capacidade de eu ter plaquetas de forma ascendente para a minha direita, que seria o processo maturativo delas. Tá bom? Isso no gráfico convencional da tua máquina vai ser disposto dessa forma, onde você consegue evidenciar plaquetas e a porção de plaquetas imaturas. Vejam, por exemplo, que o meu contador, ele contou em plaquetas 227 mil plaquetas. Em contrapartida, ele teve uma população imatura de 3,4%. Eu já tenho um outro paciente que ele responde a uma plaqueta periférica de 74 mil. Concomitante a isso, ele tem uma população imatura de 53,8, ou seja, ele tem megacariócito. Será, então, que ele tem uma deficiência de consumo ou de produção plaquetária? Às vezes, você na bancada não consegue pensar por esse lado. A gente fica tão acostumado a contar, que a gente deixa de passar despercebido uma situação como essa. E muitas vezes o problema, por exemplo, pode ser bacítico e não um problema medular. E a IPF, ela está aí para poder instruir nós como analistas quanto a isso, a esse tipo de análise, tá bom? Comparando todos esses gráficos que a gente apresentou para vocês nesse momento, a gente consegue ter umas relações muito similares. No primeiro gráfico da esquerda, por exemplo, no eixo de volume e no eixo de fluorescência, a gente tem uma parametrização entre hemácias, reticulócitos e plaquetas. Quando eu vou falar disso tudo, ao mesmo tempo, nesse formato único de gráfico, ele ficaria mais ou menos nessa disposição. Lembrando a vocês que quanto mais jovem eu tiver, quanto mais conteúdo de material genético eu tiver na minha célula de pesquisa, mais para a direita vai estar descolado o meu gráfico, porque mais fluorescência eu terei. Lembra daqueles gráficos em preto e branco que eu mostrei no slide naquele momento? Aqueles gráficos, se vocês observarem, eles estavam bem avantajados, bem gordinhos e bem descolados para a direita. São essas situações grosseiras que eu estou relatando que vão referenciar uma produção imatura de células. No meu gráfico, no meu primeiro gráfico da direita, na parte superior, a gente consegue maximizar e fazer uma comparação exatamente de forma mais didática do gráfico que eu conversei com vocês agora há pouco, esse gráfico inferior esquerdo. Vejam que a população plaquetária por fluorescência está tarjada em azul claro. Em lilás, eu vou ter os fragmentos eritrocitários e as minhas hemácias maduras, bem como toda a produção todo o meu processo maturativo reticulocitado das minhas hemácias estão em alaranjado. Esse gráfico, pessoal, vocês conseguem ter
e vocês conseguem colocar um canal WN, um canal WDF e um canal FSC e SFL. Você consegue colocar esses dois canais no teu laudo e isso vai super te auxiliar na interpretação do hemograma, tá bom? Mais uma situação super importante é um outro canal particular, que é um canal quando ele vai trabalhar com pesquisa de plasmódio. Eu tenho um colega que ele diz muito assim, eu consigo identificar sexo na microscopia e hematozoário no gráfico, né? E a gente consegue hoje na automação fazer uma identificação que ela fica bem próxima do eosinófilo, porque existe grânulos grosseiros que a minha máquina consegue fazer essa identificação, tá bom? Não são grânulos acidofílicos, deixemos isso bem claro, mas apenas para a gente comparar, que a porção do gráfico, se a gente relembrar dos gráficos que nós já conversamos antes, essa porção ela fica bem próxima dos eosinófilos. E o mais interessante, pessoal, quando a minha máquina traz uma população de pesquisa de hematozoário, ela traz nesse formato, ela consegue quantificar. Ela consegue evidenciar, por exemplo, no meu gráfico da esquerda, uma amostra normal. Ela consegue evidenciar quantas hemácias infectadas existem naquele paciente. Por exemplo, uma dispersão como essa tem na tua referência da tua máquina, que ela vai te trazer de 1 a 4 hemácias infectadas com plasmódio. Ao mesmo tempo que a partir do momento que eu tenho uma população avermelhada mais intensa, mesclando com esse azulzinho, eu consigo ter mais plasmódios. Essa é a imagem da minha direita, nesse gráfico, eu já consigo evidenciar mais de 4 hemácias infectadas. Aí você vai para fazer sua microscopia, você consegue evidenciar isso no seu sangue periférico em confirmação. Então, isso é um aprimoramento que a gente tem, que nós devemos fazer o uso e devemos fazer essa interpretação, porque isso vai no gráfico de diferencial. Lembra do gráfico WDF? Esse é o gráfico de DIF. Esse DIF aí é da diferencial. Então, essa população, ela fica alocada nesse gráfico. Então, independente da cor que você core o seu gráfico, o seu software, é sempre interessante a gente frisar que o local vai ser esse. Tudo bem? Da mesma forma, repito que eu tenho as outras séries leucocitárias já diferenciadas. Ele fica meio que por cima do lugarzinho dos eosinófilos. Tudo bem? Só para a gente fazer uma comparação do que a gente observa no gráfico e evidencia na lâmina. Então, o gráfico, ele dá uma pontinha, tá bom? E você consegue fazer a visualização da lâmina. Você fica bem nervoso, porque às vezes, dependendo, quando eu tenho 1 a 2 hemácias infectadas, você tem que olhar com muito carinho para a tua lâmina, né? Por isso a importância de tu casar, porque às vezes você vê lá uma hemoglobina rebaixada e não vai fazer a análise microscópica com tanto carinho, vê ali a forma e tudo, e a deixa passar sem querer uma situação tão especial como essa, tá certo? Que merece toda uma atenção da gente. Tudo bem? Pra gente... Desculpe, porque apareceu aqui. Pra gente apenas fechar esse ciclo de informações, a gente tem mais uma vez aquele velho e que vocês não vão mais esquecer, aquele gráfico laser que nós precisamos trabalhar com dispersão frontal, dispersão lateral e os sinais de fluorescência. Tudo isso que eu falei para vocês se resume nessa figura. Essa figura, ela reflete toda a capacidade da metodologia da tua máquina. Não tem nada além disso. Podem ter certeza. Tudo que a gente falou gira em torno disso. E acaba, colegas, que refletem gráficos como esses. Gráficos que te levam a interpretações bem específicas. E eu fiz questão de colocar essa imagem, uma vez que a gente consegue fazer evidências de que eu tenho gráficos
leucocitários, eu tenho gráficos de reticulócitos, eu consigo fazer um casamento entre leucócitos e basófilos, eu consigo fazer uma diferencial aí de processo maturativo, enfim. Eu acredito que as informações, elas estão na mesa, as máquinas estão aí de ponta. Muitos de nós aqui reunidos hoje trabalhamos com máquinas como essas, mas infelizmente a gente só nega uma informação ou outra. Então eu acredito que vale a pena com que a gente sente, leia o manual, veja qual tecnologia ela trabalha, quantos são os canais que elas atuam, se eu tenho WNR, WDF, são canais de leitura única, né? Ela não vai mudar de acordo com o fabricante, a metodologia ela é uma só. Então, o que eu acredito muito que a gente precisa fazer é conhecer o nosso equipamento. Conhecer o nosso equipamento, a linearidade dele, para que a gente consiga relatar tudo isso em frases esclarecedoras, tá bom? Ontem me perguntaram bastante do RDW. O RDW, ele veio aí para a gente fazer um a mais nessa análise do hemograma. Ele vai avaliar a anisocitose, ele é um aprimoramento do hemograma, tá? Oriundo exclusivo da automação. Porque você pode até evidenciar o RDW na microscopia, mas você não consegue mensurar se você não tiver uma automação que te propicie, tá? O RDW, ele trabalha com duas determinações, o coeficiente de variação, que é a amplitude de distribuição das hemácias medidas através desse coeficiente, e tem a amplitude de distribuição, que ela vai variar de acordo com o desvio padrão, que ele vai ser calculado a partir do volume corpuscular médio, que representa a média do tamanho dos eritrócitos. A grosso modo, a hematologia brasileira, a gente já tem um costume de trabalhar com o CV, né? Que são os percentuais. Então, tal que nos controles de qualidade, eles te dá essas duas opções. Mas a maioria dos reportes a gente vê a nível Brasil, que eles optam por a questão de distribuição em cima de uma avaliação isolada das hemácias, né? Em cima do coeficiente de variação. O RDW, eu gostaria de frisar essas duas condições que a gente conversou ontem. Eu falei que nós íamos falar sobre isso hoje, que é um acessório, um aprimoramento que ele te permite fazer uma diferenciação, por exemplo, entre uma anemia ferropriva e uma talassemia menor. Ele consegue evidenciar uma microcitose que deve ser acompanhada de uma população heterogênea das hemácias, como, por exemplo, na anemia ferropriva, que eu vou ter um RDW normal. Ao mesmo tempo, eu vou pedir só que a gente faça uma correção, tá? Eu vou fazer essa correção no outro momento. RDW alterado, tá bom? Na talassemia menor, que eu já tenho ou doenças crônicas, doenças acumulativas, eu vou ter uma homogeneidade da população microcítica com RDW. Nesse caso, eu vou ter um RDW normal. Só para a gente, por favor, faça essa correção, tá? Então, o RDW, ele consegue te orientar quanto uma anemia ferropriva e uma anemia talassêmica. Isso é muito importante, a gente conseguir fazer essa evidência. E quando eu falo do gráfico de RDW, eu estou falando da impedância que nós conversamos ontem e da região de análise, que é em cima da amplitude das minhas hemácias, tá? Então, ou seja, essa variação de tamanho dela, seja ela na base, no meu eixo SD, quanto na região superior, no coeficiente de variação. Fica a critério do analista qual parâmetro de RDW ele vai utilizar para que a gente possa fazer essa evidência no final. Isso a gente consegue ver no histograma, conforme a gente conversou ontem, inclusive pela população dupla, né? Que a gente evidenciou essa diferença. Então, o RDW ele vai ser adquirido em cima das análises das hemácias, fazendo uma correlação com o VCM e com a frequência, ou seja, com quantos pulsos ele vai ser liberado, tá bom?
O RDW ele serve para um diagnóstico diferencial para microcitose decorrente de anemia ferropriva ou talassemia menor e pode ser obtido através do índice de Green-King. Eu fiz questão de colocar esse índice porque mesmo existem, quem trabalha na bancada, a gente recebe muitas considerações a respeito desses critérios de anemia em cima do índice de GK. E esse índice GK, eu preciso do RDW, eu não sei se vocês já foram questionados quanto a isso. Às vezes você libera um RDW com um valor aumentado, por exemplo, e de acordo com os índices de GK, o clínico não encontra essa variação. E aí você fica numa situação que você titubeia e tudo. Então é interessante a gente ter em mente que existe essa condição, é mais uma curiosidade para o nosso momento, e que a gente tem essa carta na manga para que a gente consiga priorizar uma análise como essa, tá bom? Bom, com isso, eu encerro as minhas considerações no momento de hoje, né, quanto aos hemogramas, o hemograma automatizado e suas interpretações. Acredito que eu consegui chegar onde eu queria nesses dois momentos, que a gente conseguiu discorrer a respeito de histogramas e dos citogramas. A partir do nosso próximo encontro, nós vamos entrar na parte clínica de como eu vou colocar isso tudo em frases esclarecedoras. Eu pretendo dividir com vocês alguns documentos que nós temos hoje na hematologia que super orientam a gente quanto à elucidação de um hemograma, bem como os erros dessas automações. Não basta, agora a gente já sabe interpretar. Ótimo, então que saibamos interpretar os canais corretos. Mas e se eles derem problema? Como que a gente vai conseguir corrigir isso e não levar esse problema para o meu cliente? É isso que a gente vai encontrar no nosso terceiro encontro, que eu espero que nós consigamos nos rever, que a gente consiga construir esse conhecimento juntos. E eu me deixo à disposição de vocês para quaisquer consideração.